Muito bem, hora de oração, excelente dia para você, como é que você está hoje? Deus te abençoe rica e poderosamente, separando mais um momento para repartirmos a palavra do Senhor e abençoarmos a tua vida em nome de Jesus, porque aquele que começou a boa obra nas nossas vidas é fiel para completá-la, amém? Há uma luta contínua entre a carne e o espírito e a nossa disposição em cultuar, em consagração, é que faz a diferença na nossa vida, na nossa caminhada em nome de Jesus, de como vamos nos comportar diante das lutas, diante das pressões, diante das necessidades do dia a dia. Chegamos ao capítulo 14 do profeta Zacarias, que vem falando sobre suas visões no tempo de restauração, de reconstrução e de restituição que o Senhor deu àquela geração com relação ao segundo templo e também as visões e profecias de de Zacarias, com relação aos dias e o triunfo glorioso do próprio Senhor Jesus de seu ministério, o qual ele chamou de renovo. E o capítulo 14, ele mistura a história que eles viviam naqueles dias de Jerusalém e de Israel com o dia do Senhor, com o dia do juízo de Deus, com o futuro já estabelecido no Apocalipse, nas visões do apóstolo João. Então, é o juízo de Deus sobre Jerusalém, seus males, e também sobre os opressores de todo o povo. E aqui, no capítulo 14 de Zacarias, várias revelações sobre aquilo que será o dia do Senhor, a volta do Senhor Jesus e a sua glorificação completa pela palavra que se cumpre com a sua primeira vinda, a sua segunda vinda, a destruição do falso profeta, do anticristo e do próprio Satanás. E a sua igreja gloriosa estará com ele, reinando em vitória, entrando pelas portas da Jerusalém celestial. Veja alguns dos versículos do capítulo 14. Eis que vem o dia do Senhor, em que todos os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, falando claramente desta batalha, desta guerra que muitos se enxergam, a própria guerra e a própria batalha do Armagedon, que fala lá no Apocalipse. E isso realmente parece fazer bastante sentido. Depois do versículo 4, naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente, e no Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Aqui uma profecia tremenda de que na volta do Senhor Jesus, seus pés serão colocados sobre o Monte das Oliveiras, o lugar onde também ele foi assunto aos céus, e ali os anjos revelaram aos apóstolos: todo olho o verá, porque está escrito no Apocalipse, mas os anjos disseram: como o vistes subir, assim o verão também voltar o Filho do Homem. Apocalipse no capítulo 1. E acontecerá naquele dia, versículo 6, não haverá luz, mas frio e gelo. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz na tarde. De Jerusalém procederão águas vivas, aparentemente águas vivas no meio dessa guerra e desse tumulto e tribulação daqueles dias. Seria uma espécie de quebra de maldição ou de um renovo de Deus, da sua unção sobre o povo remanescente que ali estiver. Vários outros detalhes que seguem nessa profecia, mas depois ele passa a dizer do castigo de Deus sobre a corrupção, do castigo de Deus sobre a injustiça, do juízo de Deus sobre aqueles que se rebelaram e se aliançaram com o mal, o que escatologia à parte, nos mostra e nos faz voltarmos para nós mesmos em uma condição realmente de dedicação e de consagração. Porque ninguém sabe o dia nem a hora que isso acontecerá e nem que ele voltará. Mas a verdade é que existe uma conspiração sobrenatural, espiritual,
para que esse dia chegue, e ele virá. Por isso compete a nós exercer o nosso chamado, pregar a palavra, vigiar e orai para não cair em tentação. Repare na tua vida, coloque a casa em ordem, feche as brechas, vá à igreja, renove a sua aliança com Deus, ele é misericordioso. Apocalipse, o Hebreus fala sobre o sangue da aspersão que era lançado sobre o tabernáculo nos dias do deserto e também depois no templo, com o derramamento de sangue para remissão, para perdão, e que essa aspersão do sangue possa cair como, vamos imaginar, gotículas sobre a tua vida, você seja inundado pelo sangue do Cordeiro, para ele perdoar você, libertar você de todo tipo de nível de culpa, de acusação, de passado, ou de perseguição que seja, ou de síndrome de perseguição que seja, porque você esteja íntegro, fortalecido, com os pés sobre a rocha, compreendendo que os passos que você está dando, as decisões que você está tomando agora, estão sendo pautadas, guiadas, conduzidas pelo Espírito Santo de Deus, que vai pôr as mãos para trazer a liberação das coisas que são grandes na tua vida, porque as palavras se cumpriram, as palavras têm se cumprido e as palavras se cumprirão. Isso no particular e no grandioso de Deus para todas as nações e todos os séculos, mas também no individual e no particular, para a cura do enfermo, para fazer caminhar os paralíticos, colocar uma palavra de renovação, de restauração sobre a tua vida, para te dar libertação do espírito agressor, violento e de terror que talvez esteja contra a tua vida. Assim, eu me levanto hoje para declarar esta palavra da graça, do favor e da grandeza do Senhor em nome de Jesus sobre a obra de Deus e sobre as nossas vidas. Tempos de juízo, tempos de manifestação poderosa de Deus contra todos os seus inimigos, os inimigos e adversários da sua obra. E isso possa ser aquilo que pode encher o nosso coração de esperança do nosso Deus, porque não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. E nós não estaremos presos a nenhum tipo de rancor, vingança, ódio, soberba, angústia, inveja ou prepotência humana que seja, mas estaremos firmados na rocha, não comemorando a destruição de ninguém, mas glorificando e adorando ao nosso Deus, que teve misericórdia das nossas vidas para que não fôssemos enredados nos males tais e tais que estão por vir diante do mundo inteiro, para provar o mundo inteiro. Deus tenha misericórdia dos nossos caminhos, confirme a nossa vida encaminhada em vitória, nos dê força, provisão para criarmos e sustentarmos a nossa família e autoridade de sua palavra em nossa boca, discernimento do seu Espírito para realizarmos a sua obra. Amém? Deus te abençoe, estamos orando por você, consagrando a tua vida, pedindo o bem de Deus sobre os teus caminhos. Abra o teu coração, deixe nos comentários o teu pedido de oração, compartilhe essa mensagem e se você tiver curiosidade, dê uma olhada nesses dias falando sobre o livro do profeta Zacarias e você vai aprender muito e receber também coisas especiais que Deus preparou nesse período em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus.